Olá, que bom ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos continuar a estudar a palavra de Deus no livro de Gênesis. Agora, no capítulo 6, refletindo entre os versículos. Espero que estejam gostando desta forma de estudarmos a Bíblia. Fique comigo até o final deste estudo para poder aprender juntos sobre a palavra de Deus. A corrupção da humanidade e o plano de Deus para a salvação por meio de Noé, Gênesis 6 marca um momento decisivo na história da humanidade. A corrupção generalizada leva Deus a decidir trazer o juízo por meio do dilúvio. No entanto, a narrativa também destaca a graça de Deus ao escolher Noé para preservar a vida e cumprir seu plano de redenção. Este capítulo introduz o conceito de justiça divina e misericórdia lado a lado. Versículos 1 a 4. A multiplicação da humanidade e os filhos de Deus, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com todas as que escolheram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Este trecho levanta debates sobre quem são os menos filhos de Deus e os menfilins. Muitos estudiosos sugerem que os menos filhos de Deus podem ser anjos caídos, enquanto outros acreditam que se referem à linhagem piedosa de Sete, misturando-se com a linhagem corrupta de Caim. Independentemente da interpretação, o ponto central é que a humanidade se afastou dos caminhos de Deus. Levando à perversidade generalizada, Deus limita a longevidade humana como um ato de juízo e graça, prevenindo que o mal prospere indefinidamente. Versículos 5 a 7. A decisão de Deus de destruir a humanidade, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens, e também os animais, os grandes animais e as aves do céu, pois arrependo-me de ter-los feito. A descrição da humanidade aqui é severa. Toda a inclinação dos pensamentos era somente para o mal. A linguagem que descreve Deus como arrependido não indica uma mudança em seu caráter, mas expressa sua dor diante da corrupção da criação. Este trecho mostra a seriedade do pecado e a necessidade do juízo. Ao mesmo tempo, ele nos lembra que Deus é pessoal e profundamente investido em sua criação. 3. Leitura e reflexão, versículo 8. Noé encontra favor diante de Deus. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Em contraste com o restante da humanidade, Noé é descrito como alguém que encontrou favor diante de Deus. Este favor não é resultado de perfeição moral, mas da graça divina. Noé será o instrumento escolhido por Deus para preservar a vida e dar continuidade ao seu plano redentor. Este versículo é um lembrete poderoso de que a graça de Deus está presente mesmo em meio ao juízo. 4. Leitura e reflexão, versículos 9 a 10. A justiça de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé é descrito como justo, íntegro
e alguém que andava com Deus. Em um mundo dominado pelo pecado, ele se destaca como um exemplo de fé e obediência. Sua vida nos lembra que é possível viver de maneira justa, mesmo em um ambiente corrompido. A menção de seus 3 filhos aponta para a continuidade do plano de Deus para a humanidade. Versículos 11 a 13. A corrupção da terra. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. A corrupção e a violência são os principais motivos para o juízo de Deus. O pecado humano não afetou apenas as pessoas, mas a própria terra, que está cheia de violência. Este trecho nos lembra que o pecado tem consequências cósmicas e que Deus, como Criador justo, não tolerará o mal indefinidamente. Versículos 14 a 21. A instrução para construir a arca: faça uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Vou trazer águas de um dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus dá instruções específicas a Noé para construir a arca, um grande navio que salvará ele, sua família e representantes dos animais. A aliança de Deus com Noé é a primeira menção explícita de uma aliança na Bíblia, mostrando seu compromisso com a redenção e preservação da criação. A arca simboliza a salvação providenciada por Deus em meio ao juízo, versículo 22. A obediência de Noé, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A obediência de Noé é um testemunho de sua fé. Ele não questiona ou hesita, mas segue as instruções de Deus completamente. Sua obediência é um exemplo para todos nós. Mesmo quando não compreendemos plenamente o plano de Deus, somos chamados a confiar e obedecer. Conclusão. Gênesis 6 nos mostra a gravidade do pecado humano e a justiça de Deus, mas também destaca sua graça ao prover um meio de salvação por meio de Noé. A arca aponta para Jesus Cristo, que é o verdadeiro refúgio para aqueles que buscam salvação. Este capítulo nos desafia a viver em obediência e fé, mesmo em um mundo corrupto, confiando no plano redentor de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para dar continuidade a este estudo, capítulo 7 do livro de Gênesis da Bíblia, capítulo por capítulo. Aproveito para convidar a abrir a Bíblia e estudar e refletir em cada versículo que estudamos hoje. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, e fiquem com Deus.